Vamos desvendar as 5 renúncias estoicas fundamentais, 5 coisas que você deve ativamente decidir soltar na sua vida diária. Ao final, sua mente estará mais organizada, sua energia mais focada e sua paz finalmente inquebrável. Começamos com a mais difícil e a mais libertadora de todas. Renúncia 1. Renunciar à ilusão do controle total. O falso Deus do eu controlo tudo. O primeiro e maior passo para a liberdade é renunciar à ilusão de que você é o centro de gravidade do universo. A crença de que você pode ou deve controlar todos os resultados, todas as pessoas e todos os eventos é a raiz de toda a ansiedade moderna. Você está tentando ser o mestre do universo. Você não é. Esta renúncia é o cerne do estoicismo, a dicotomia do controle. O filósofo escravo Epíteto, que conheceu a escassez e a dor da impotência física, nos legou a clareza máxima. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Nossa miséria surge quando gastamos nossa vida, nossa saúde e nossa atenção na caixa errada, na caixa que não nos pertence, onde você está falhando em renunciar. Você se desespera com o humor imprevisível do seu chefe. Você tenta forçar o reconhecimento que não vem. Isso é o domínio alheio. Você perde o sono com uma decisão financeira que foi tomada há 6 meses. Isso é o domínio do passado. Você se frustra com o engarrafamento, a chuva, o mercado. Isso é o domínio do acaso. A renúncia à ilusão do controle não é passividade, é a ação mais estratégica que você pode tomar. Ela é a ação focada no único lugar onde sua energia tem 100% de eficácia, suas escolhas e seu caráter. A transferência de energia e a estratégia do estoico. Renunciar ao controle total é uma transferência de energia. Você está sendo esperto, não fraco. Pense em um nadador. Ele não pode controlar a correnteza, o externo, mas ele controla a perfeição de sua braçada, sua respiração e sua técnica, o interno. O sucesso dele virá da ação perfeita sob seu domínio, e não da frustração com a água. A renúncia do resultado. Você renuncia ao apego ao resultado final. Você diz, eu darei 100% da minha justiça, coragem e sabedoria neste projeto. Mas se ele falhar devido a fatores externos, minha paz não será comprometida. A renúncia da opinião. Você renuncia ao desejo de ser compreendido ou aprovado por todos. Você diz, minha integridade é o meu único juiz. O que os outros pensam é o trabalho deles. Marco Aurélio nos convida a esse ato diário de renúncia. Apressa-te, pois, a viver bem e a crer que a alma é o seu próprio juiz e que a felicidade está na paz da consciência. A renúncia ao controle externo te obriga a voltar para dentro e focar nas virtudes, sabedoria, justiça, temperança, coragem. E ao fazer isso você se torna inatacável. Sua invencibilidade não vem de dominar o mundo, mas de dominar a si mesmo. A verdadeira paz não é a ausência de tempestades, mas a imunidade da sua âncora interna. E essa imunidade começa hoje, com a sua decisão consciente de soltar o que não é seu. Renúncia 2. Renunciar à validação externa e à tirania do status, a busca perpétua por aprovação. O laço da escravidão. A segunda renúncia fundamental é a libertação do vício da validação externa. De todas as correntes que nos prendem ao sofrimento, o desejo constante de aprovação, seja do chefe, do parceiro, da família ou da audiência nas redes sociais, é talvez a mais corrosiva. Você troca sua sabedoria pela opinião alheia. Você sacrifica sua temperança para consumir o que os outros valorizam. Você abusa de sua coragem para fazer coisas que não quer, apenas para manter uma imagem. Sêneca foi explícito. Se a felicidade depende de qualquer coisa externa, é uma coisa precária e instável. A validação externa é uma areia movediça. O que você deve renunciar nesta área? A necessidade de explicação. Você não deve a ninguém uma justificativa para suas escolhas virtuosas. O estoico age, não se justifica. O vício da comparação. Renuncie ao hábito destrutivo de medir seu valor pelo sucesso, pela riqueza ou pela aparência dos outros. A felicidade alheia na vitrine das redes sociais é um veneno para a sua paz. O status como identidade. Renuncie à ideia de que seu título, seu salário ou seu endereço definem quem você é.
Isso são indiferentes, ferramentas que podem ser perdidas. Sua identidade deve ser a sua virtude, o cultivo da eutímia, a calma de dentro. O oposto da busca por validação externa é o cultivo da eutímia, o termo estoico que Sêneca usava para descrever o estado de contentamento e calma, que nasce da confiança em si mesmo. A eutímia é a renúncia à necessidade de prova. Você não precisa provar seu valor. Você o demonstra em suas ações. Epíteto novamente nos guia. Se queres ser amado, ama. E mais importante, haja de maneira digna de amor e respeito. Se você age com justiça e integridade, a aprovação externa se torna um bônus agradável, não uma necessidade desesperada. O homem que renunciou à validação externa não tem pressa em responder a críticas. Ele usa a sabedoria para avaliar a crítica. Se for verdadeira, ele a incorpora silenciosamente. Se for falsa, ele a descarta sem drama. Não compra por inveja. Ele usa a temperança para definir o que é suficiente para ele, em vez de se deixar levar pelo consumo de status. Não tem medo de falhar publicamente. Sua coragem é baseada na ação honrosa e não no resultado garantido. Renunciar à validação é assumir que o seu valor é inegociável e interno. Sua jornada estoica é sua e de mais ninguém. Se você sentiu o peso da comparação e da busca por aprovação sair dos seus ombros, eu te convido a dar o primeiro passo na sua ação silenciosa. Deixe um like neste vídeo para indicar que você está pronto para a mudança. E comente com uma única palavra, livre, para afirmar que você está renunciando à escravidão da validação externa. Sua paz é sua responsabilidade. A desconstrução do medo da crítica. O medo da crítica é a maior barreira para a renúncia à validação. Quando alguém te critica, o estoico treinado lembra: o que está na caixa do outro é apenas a opinião dele. O que está na sua caixa é a sua reação. Marco Aurélio nos pergunta: se alguém pode te convencer de que ele está certo, por que se preocupar com a opinião dele? Se ele não pode, por que se preocupar com o erro dele? A renúncia aqui é dupla. Renunciar ao direito de ser sempre certo. Renunciar ao poder da ofensa. Se você age com virtude, a crítica alheia perde a força. Você é seu único juiz. Solte o espelho da aprovação e olhe para o seu centro. Renúncia 3. Renunciar à tirania do prazer imediato. O vício da gratificação instantânea. A corrosão da força de vontade. A terceira renúncia é um confronto direto com a cultura moderna do loop infinito de dopamina. Renunciar à tirania do prazer imediato. Nossa sociedade foi desenhada para nos tornar escravos da gratificação instantânea. Notificações, rolagem infinita nas redes sociais, comida açucarada, compras por impulso. Isso é a antítese da virtude estoica da temperança, sofrosine. A busca incessante por prazer imediato rouba sua liberdade em 3 níveis. 1. Rouba seu foco. A temperança falha quando você troca a tarefa difícil, que traz crescimento de longo prazo, pela distração fácil, que traz alívio momentâneo. 2. Rouba sua saúde. O excesso de comida, bebida ou sono rouba sua vitalidade e sua clareza mental, degradando o indiferente preferível mais importante que você tem. 3. Rouba seu caráter. Você se torna fraco e dependente dos estímulos externos, incapaz de tolerar o desconforto necessário para a virtude e o crescimento. A renúncia à tirania do prazer é o ato de assumir o comando sobre seus próprios apetites. A prática da ascesis e a disciplina da abstinência. Estoico não busca o sofrimento, mas pratica a ascesis, que significa exercício, treinamento. E a renúncia estratégica ao prazer não essencial para fortalecer sua força de vontade. Musônio Rufo, o estoico romano, defendia a dureza prática. A ascesis é a prática de abstinência deliberada. Pular uma refeição por dia, tomar banho frio, fazer um jejum de dopamina, dizer não ao celular por períodos longos. Você está provando para si mesmo que você tem controle sobre o seu corpo e seus impulsos. A regra da não negociação. A disciplina é inegociável. Você renuncia ao debate interno. Quando a mente tenta negociar a academia, o estudo ou a alimentação saudável, você age com coragem e temperança
e faz o que foi planejado. Sêneca desafiava: prepara-te para a vida passando por privações autoimpostas. A renúncia ao prazer hoje te dá a liberdade de agir amanhã, independentemente do seu humor ou do estímulo externo. O prazer certo versus o prazer vazio. A renúncia não é contra o prazer em si, mas contra o prazer vicioso que te torna dependente. O estoico aprecia os prazeres simples, uma boa refeição, uma conversa significativa, mas os usa com sabedoria e temperança. Prazer vazio. O prazer que exige mais e mais, te deixando insatisfeito e culpado. Exemplo: o scroll noturno, a compulsão alimentar. Prazer virtuoso. O prazer que é o efeito colateral de uma ação correta. Exemplo: a satisfação após um treino difícil, a paz após um dia de trabalho ético. Ao renunciar ao prazer imediato e vazio, você ganha o prazer duradouro da autossuficiência. Você não precisa mais de nada para preencher um vazio, porque a sua força de vontade preenche esse espaço com propósito. Essa é a única forma de evitar a procrastinação, que é apenas a escolha covarde pelo prazer mais fácil, no lugar do dever mais difícil. Renúncia 4. Renunciar ao sentimento de injustiça pessoal. A armadilha da vitimização e a injustiça do cosmos. A quarta renúncia exige a maior força mental. Renunciar ao sentimento de injustiça pessoal. A dor, a perda, o fracasso, a doença e a traição são fatos da condição humana. No entanto, o sofrimento que nos paralisa não é a dor, mas a narrativa que a acompanha. Por que eu? Isso é injusto. Essa recusa em aceitar a aleatoriedade e a indiferença do cosmos é uma forma de arrogância. É a crença de que você merece um tratamento especial e que as leis da física e do acaso deveriam se dobrar à sua conveniência. Marco Aurélio nos oferece o remédio. Aceita as coisas às quais o destino te prende e ama as pessoas com quem o destino te uniu, mas ama-as com sinceridade. O que você deve renunciar nesta área? O direito à indignação crônica. A raiva e a indignação contra fatos externos, o clima, a política, as falhas dos outros, são emocionalmente caras e impotentes. Renuncie a essa indignação vã, a narrativa de vítima. Renuncie à história de que sua vida é controlada pelo mal feito de terceiros. Sua reação é sua. Sua sabedoria para reconstruir é sua. O desejo de punição. Renuncie à necessidade de ver a pessoa que te feriu pagar. A justiça estoica é a sua ação virtuosa e não a vingança. O ensaio da calamidade, premeditatio malorum, como aceitação ativa. Para renunciar ao sentimento de injustiça, o estoico treina com a premeditatio malorum, premeditação dos males. Você não apenas aceita, mas ensaia ativamente a possibilidade de que coisas ruins aconteçam. Você se pergunta: se eu perder 50% do meu capital hoje, isso é uma catástrofe? Não, é um evento neutro. A catástrofe seria se eu reagisse com desonestidade ou desespero, perdendo minha virtude. O exercício não atrai o mal. Ele destrói o poder da surpresa e, portanto, a sensação de injustiça. Você já incluiu a possibilidade de injustiça no seu modelo de mundo e a aceita como parte do jogo. A renúncia e a justiça cósmica, ao renunciar ao sentimento de injustiça, você ganha a verdadeira perspectiva. Você passa a ver sua vida não como uma tragédia isolada, mas como parte do todo, simpatia. As falhas e as dores são inerentes à humanidade. Você não é especial por sofrer, você é humano. Essa renúncia liberta sua coragem para o que realmente importa, a ação. A energia que seria gasta se lamentando, você usa para reconstruir. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar sua reação a isso. Essa é a única justiça que você pode garantir. Se você está pronto para renunciar à sua raiva inútil e abraçar a justiça de sua própria reconstrução, comente abaixo: eu aceito, para selar seu compromisso estoico. E se este conteúdo te deu clareza, curta e compartilhe, para que essa força chegue a mais pessoas. Ajude-nos a espalhar a ação silenciosa. Renúncia 5. Renunciar à escassez do mais e o vício da incompletude. A crença na incompletude, a busca pelo vazio. A quinta e última renúncia é a mais sutil, mas a mais profunda. Renunciar à escassez do mais,
A crença de que você está incompleto e que a felicidade está a apenas um passo, um objeto ou um evento de distância. A sociedade de consumo é construída sobre essa crença de escassez programada. Você é bombardeado com a mensagem de que só será feliz após a próxima compra, a próxima promoção ou o próximo relacionamento. Esse é o vício da incompletude. O estoico afirma o oposto. Você já tem o suficiente agora para ser virtuoso. E a virtude é o único bem que garante a felicidade. O que você deve renunciar nesta área? A felicidade condicional. Renuncie à frase "eu serei feliz quando..." A felicidade é um estado de espírito que você cultiva pela sua virtude, e não uma recompensa externa. O acúmulo como segurança. Renuncie à crença de que mais dinheiro ou mais bens materiais oferecem segurança absoluta. Sêneca foi direto. Você pergunta qual é o limite das riquezas. O primeiro é ter o que é necessário, e o segundo o que é suficiente. A procura por um salvador. Renuncie à esperança de que um guru, um líder ou um parceiro resolverá todos os seus problemas. O seu único salvador é o seu caráter. O cultivo da autarquia, autossuficiência. A renúncia à escassez é o cultivo da autarquia, a autossuficiência. É o estado em que você não precisa de mais para ser contente, porque você é suficiente em si mesmo. A autarquia não significa isolamento, significa independência da necessidade. Ela nasce da temperança, a capacidade de viver com pouco e com gratidão pelo que se tem. Epíteto nos ensina o caminho para a autarquia. Aquele que quer ser livre não deve querer nada que não seja seu. Se você não quer o que é externo, a aprovação, a riqueza desmedida, o controle, você é livre. A liberdade é a renúncia do desejo pelo que está fora do seu alcance. Conclusão final. O poder inegociável da sua liberdade. A sua jornada de ação silenciosa não é sobre ganhar mais, mas sobre perder o que é inútil. Relembre o seu contrato. Renuncie à ilusão do controle total. Aceite o que não é seu. Renuncie à validação externa. O seu valor é inegociável e interno. Renuncie à tirania do prazer imediato. Use a temperança para fortalecer sua vontade. Renuncie ao sentimento de injustiça pessoal. Use a coragem e a justiça para reconstruir. Renuncie à escassez do mais. A felicidade é a virtude que você já possui. A renúncia é o ato de coragem mais profundo, porque exige que você confronte a si mesmo e solte as narrativas que lhe roubam a paz. A vida estoica não é um destino. É a decisão de praticar essas 5 renúncias diariamente. Sua transformação, seu retorno ao domínio de si mesmo, começa no momento em que você decide soltar. Você tem o mapa, tem o tempo e tem a capacidade. O que você escolhe renunciar hoje?